Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só tá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM. Você fica ligado, você participa do nosso programa que já está no ar na manhã desta terça-feira, hoje, 20 de novembro de 2018. A gente começa o nosso programa, comigo está aqui o nosso comentarista, jornalista e radialista Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia aos amigos ligados aqui na Mais FM. Uma manhã desafiadora para quem precisa sair de casa. O quê? Friozinho? Friozinho, um clima cinza, aquela chuvinha leve. Um clima propício para você ficar em casa numa boa. Para quem tem a chance de ficar em casa numa boa, senão você vai trabalhar numa boa. Muito bem. A gente começa aí com esse dia chuvoso, um dia tranquilo, lembrando que hoje é dia da consciência negra. Isso, feriado em muitos estados do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, hoje é feriado. Isso. Né? E outros lugares do Brasil. Muito bem, então a nossa homenagem é à comunidade negra brasileira. Bom, a gente começou o nosso programa falando do esporte, né? Ontem teve rodada do futebol da primeira divisão, né? O Brasileirão da primeira divisão, e a gente tem aí teve Fluminense 0, Ceará 0. Debaixo de chuva, Flu perde chance de se afastar e ameaça do Z4. De se afastar da ameaça do Z4 e sai vaiado. Ceará arranca ponto importante com a degola. O Fluminense que está aí no meio da tabela, mas ainda tem uma chance mínima, é verdade, de entrar na zona de rebaixamento, e que não conseguiu vencer em casa, né? Jogando no Maracanã, não conseguiu vencer
o time do Ceará, que vive aí frequentando e está sob risco ainda, um risco mais sério de rebaixamento, e o Ceará conseguiu um ponto precioso nessa missão de se afastar, né? Se vencesse, colocava uma pressão ainda maior em outro carioca, que é o Vasco da Gama, que é quem mais está próximo aí. Mas o problema do Fluminense é a situação que se encontra, né? A torcida estava dando uma trégua, porque o time estava indo muito bem na Sul-Americana, estava na semifinal, está na semifinal, mas perdeu o primeiro jogo por 2-0. Então vai ter um desafio muito grande em reverter esse cenário para colocar o ano aí em xeque, né? Colocar o ano para valer a pena, que é disputar uma final de Sul-Americana, quem sabe, né, conquistar um título. Mas o Fluminense vem sofrendo aí retaliação, a torcida pichou a série do Laranjeiras, teve gritos aí de time sem vergonha, aquelas coisas que a gente costuma ver quando o time não vai bem, típico da torcida brasileira. Muito bem. Em Goiânia, o Goiás, a torcida do Goiás continua fazendo a festa pela classificação do Goiás. A festa não para, né? Não para. Então, agora só vai parar final de 2019. Exato. Agora tem que ver exatamente isso. Tem que ver se essa festa vai ser traduzida também numa ação por parte da diretoria, numa ação assertiva. O time precisa de muitas contratações e esse time é um time para se sair bem na Série B. Preciso lembrar que esse mesmo elenco esteve frequentando o Z4 da Série B, ou seja, já tinha aí todo o cenário para que ele caísse, de repente, para uma Série C e se recuperou. É preciso, então, fazer uma tradução. Se esse time é um time que está superando o seu talento, as expectativas e chegou à Série A, ou se é um time realmente competitivo e que deu só uma vacilada. Essa leitura é fundamental para saber quem vai ficar e quem deve sair nesse elenco. O fato é que o Goiás precisa se reforçar, precisa de um planejamento para se manter na Série A, porque o desafio começa agora, né? Essa é uma etapa preliminar, a de chegar na Série A. O desafio de fato, e aí nós estamos vendo Chapecoense, Paraná Clube, o Ceará, o Sport, nós estamos vendo todos esses times aí, o América Mineiro, o próprio Vasco, que está a 1 ponto só de entrar nessa zona da degola. Nós estamos vendo que o difícil aí é fazer um ano cuja temática não seja escapar do rebaixamento. Muito bem, só para confirmar aqui, o Palmeiras é o primeiro colocado na Série A com 71 pontos, o Flamengo vem em segundo com 66, o Internacional tem 65, o Grêmio tem 62, o São Paulo é o quinto com 62 também, e o Atlético Mineiro tem 53, é o sexto colocado. Na linha de rebaixamento está o América Mineiro com 37, o Chapecoense 37, a Vitória da Bahia com 36 e o Paraná Clube com 23. Então, essa é a classificação no momento do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Muito bem. Vamos às notícias do dia. A Folha de São Paulo, tratando do tema desse dia, né? Hoje é um dia da consciência negra, e a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo o seguinte: racismo limita a contratação de negros, diz Instituto Ethos. Para a executiva da instituição, empresas precisam aperfeiçoar o recrutamento. Então, a dificuldade de inserir os negros no mercado de trabalho tem nome: indiferença à questão, diz diretora adjunta do Instituto Ethos, Ana Lúcia de Melo Custódio. Então, uma matéria da Folha de São Paulo tratando da questão do negro no trabalho, né, as dificuldades. Se há um desemprego no Brasil, né, de uma forma geral, esse desemprego atinge a maioria dos negros brasileiros. Esse é um aspecto mercantilista, né? Importantíssimo, porque é um aspecto da economia, o aspecto da busca pela dignidade, pelo espaço no mercado de trabalho, mas muito assertivamente nós podemos observar que antes de falar desse aspecto de mercado, de economia, né, e de ocupação em espaços de postos de trabalho, o negro sofre discriminação, o afrodescendente sofre discriminação no dia a dia. Né? Basta perceber os números. Os homicídios cometidos no Brasil, 75% são negros. Então, qual é a justificativa disso, sendo que nós temos uma divisão, são 54
algo em torno de 54% de negros, com 46% de brancos, né, na população brasileira. No entanto, há uma supremacia de mortes. E quando você percebe mortes violentas, homicídios, você tem 3/4 praticamente cometidos, tendo como alvo, tendo como vítimas, pessoas da cor preta, né? Só lembrando, fazendo uma ressalva interessante, negro é raça. Nós temos aqui, ao longo dos anos, nós criamos no nosso vocabulário a ideia de que preto é uma forma pejorativa, racista, e na verdade é a forma correta, né? O IBGE trata pessoas de cor preta e pessoas de cor branca, porque a cor da pele não define a sua raça. Você pode ter no seu DNA, esse é uma curiosidade, mas que conta muito no nosso dia a dia. Principalmente um dia como esse, de consciência, de tomarmos consciência sobre a nossa situação, a nossa formação étnica. Você pode ter no seu DNA toda a origem negra, africana, da raça negra, mas ter somente um gene, que é o que define a cor da sua pele, e você ter nascido branco, e vice-versa. Eu lembro que depois de uns 20 anos, foi feito um experimento com o DNA de várias personalidades brasileiras, e entre as curiosidades que foram detectadas é que o emblemático cantor né, referência no samba do Brasil, Neguinho da Beija-Flor, cujo nome é Neguinho da Beija-Flor, tem majoritariamente no seu plano de DNA sangue europeu, né? Toda a sua estrutura é europeia, branca. Só que o DNA definiu ele como preto. A questão aqui nós temos um problema racial no Brasil. Nós temos um problema discriminatório. Nós temos guetos formados majoritariamente pela definição da cor da pele. Quando a gente percebe o contingente de pessoas assinadas, quando a gente percebe o contingente da população carcerária, formada entre brancos e pretos, nós começamos a perceber o que acontece no Brasil. Quando você entra numa comunidade, num morro, numa favela, e você vê a cor da pele das pessoas, você começa a entender o que está acontecendo. Você começa a entender quando você entra em certos ambientes e você não vê sequer um preto. Você não vê ninguém da cor preta. Você entra numa escola de medicina, só isso. Né? Hoje, há uma mudança, e esse é um avanço muito grande, feito nas universidades, através do acesso, porque junto com a questão racial, existe a questão social, que está íntima e diretamente ligada também à cor da pele, né? Como nós explicamos aqui, em relação ao percentual de pessoas em comunidades, em carência social. Mas entra em certos cursos considerados de elite, né? De fato são de elite, entra, por exemplo, num curso de medicina aqui em Anápolis, de uma faculdade particular, como a Univangélica, e pega nas todas as turmas que tem o percentual de pessoas cuja cor da pele é preta. É somente isso. Quando você observa esses dois casos, né, das comunidades carentes, né, das favelas, dos guetos, e percebe em outros ambientes como esse, de escola de medicina, de ambientes considerados como de um nível financeiro, cultural mais elevado, você percebe que há algo errado. Né? E quem nega isso, nega tristemente a realidade e acaba por revelar o seu traço mais preconceituoso. O fato é que nós precisamos ter um alerta sobre isso, porque isso começa com a gente, isso começa com a instauração da nossa política do medo, Edmar, né? Da desconfiança, de observarmos as pessoas e julgarmos pela cor da sua pele. É isso que nós somos educados, e de geração em geração, há várias gerações no Brasil, nós somos educados a fazer, né? A repetir esse procedimento. Muito bem. Vamos destacar aqui as notícias do G1. O G1 começa com a sua manchete principal, porque a gente vem falando sobre a questão dos médicos no Brasil. O governo publica edital com 8.500 vagas para substituir médicos cubanos. Bolsonaro discursou contra famílias de médicos cubanos no Brasil em 2013, mas agora é a favor. Então, o governo está com a batata quente na mão. Né? Os cubanos, os médicos cubanos resolveram deixar o Brasil e o governo corre atrás com um edital para 8.500 vagas para substituir esses médicos. É um problema que vai levar um tempo ainda para ser resolvido. Né? O presidente Michel Temer lançou esse edital de convocação, né, para mais médicos, revendo algumas posições, e se autoelogiou por conta da agilidade do governo em apenas uma semana ter, segundo ele, resolvido a situação. Não resolveu. Né? Lançou um procedimento para a seleção, para a organização, que, claro, vai seguir um trâmite burocrático e até lá
vai levar um tempo para poder repor esses espaços. É preciso saber se vão ser atendidos todos os espaços, vão ser preenchidos, né? Porque o grande problema, e por isso da vinda de médicos de outros países, não só de Cuba, de outros países, mas majoritariamente de Cuba, é justamente para ocupar espaços geográficos no país onde médicos brasileiros não se candidataram, não queriam estar. É por isso que a gente faça a seguinte ressalva. Isso acontece em outras áreas da estrutura pública. Tem cidades, por exemplo, do interior, da região norte do país, por exemplo, que paga salários absurdos, que lança salários absurdos para, por exemplo, procurador. Procurador, quero participar. Ninguém quer ir. Porque é uma bucha, tem um problema lá grave, tem um problema social difícil, os promotores têm problemas em certos lugares. Então, na estrutura do judiciário e da estrutura pública, né, procurador-geral, né, tem uma dificuldade muito grande em alguns municípios por conta disso, porque, por exemplo, a questão de grilagem de terra, onde a prefeitura faz a regulação, o Edmar sabe muito bem disso, porque ocupou esse espaço. Então, quando você faz uma regulação disso, pode chegar um cara lá na sua sala com uma arma na mão para te ameaçar ou atirar em você, se tiver ferindo os interesses dele. Então, a deficiência, por questões sociais, por questões de segurança, muito prementes nesses locais. E aí entra a questão do mais médico, com os médicos estrangeiros, e em especial os cubanos. Então, a questão está longe de ser resolvida, porque os desafios continuam. Agora, em relação à postura do presidente eleito quando era deputado, essa vai ser uma questão que todos, tanto situacionistas como oposicionistas, para todos os discursos, vai ter de haver uma compreensão maior do cenário político. Porque isso é clássico de um homem como Jair Bolsonaro, de um agente público como ele, que passou a vida inteira calcado num discurso, ao qual ele vai ter que abandonar. E ele vai perceber isso, que ele vai ter que abandonar mais cedo ou mais tarde, porque ele não vai conseguir governar um país plural como o Brasil, com tantas forças democráticas funcionando no Brasil, com um discurso sectário, né? Com um discurso de perseguição, com um discurso de campanha política, por exemplo. Quando ele faz a defesa das famílias, é uma mentira tremenda. Né? Por quê? Porque ele não defendeu. Ele sempre foi contra. Ele votou contra. Né? Ele queria, na verdade, ele atacou esses dias. Ontem ele falou que a política migratória do Brasil transformou a nação num país sem fronteiras. E agora ele quer trazer família de cubano. Sendo que em 2013, não foi em 1980 não, gente. 2013, 4 para 5 anos, ele foi determinantemente contra. E agora, para o lado oposicionista, é preciso também compreender que todo processo de eleição em que coloca um oposicionista no governo faz com que ele se arrebente. Não precisa nem ser oposicionista político. Vamos levantar algumas questões. Fernando Henrique Cardoso chegou a ter que dizer: esqueçam o que eu escrevi. Porque escreveu sobre uma perspectiva social muito forte, na qual o governo dele teve que abrir mão, senão ele não conseguiria atender mercados, economia e tudo mais. Esqueçam o que eu escrevi. Teve assim, que dizer essa infeliz frase, eu posso também, ele que se arrepende até hoje. O governo do PT, os governos, principalmente do PT como um todo, tiveram que desfazer muito do discurso que fizeram em relação à política econômica, em relação à questão bancária. Isso é natural, isso é do processo. Agora, o problema é que Bolsonaro leva os seus discursos muito aos extremos. Não é à toa que ele é um político de extrema direita. Porque quando se leva muito ao extremo, fica difícil você fazer o caminho de volta. Se você tem uma posição equilibrada, mas que tende a um caminho para a direita ou para a esquerda, tal, fica mais fácil você desfazer opinião. Isso é como no seu dia. Se você tem uma opinião que falou, olha, certos grupos aí precisam ter uma pena endurecida, certos crimes, depois você pode rever e falar, não, eu revi aqui e não tem que endurecer o ladrão de celular, não. Nós descobrimos, estudei um pouco mais, percebi, é melhor medidas socioeducativas para o ladrão de celular. Agora, se você fala, ladrão de celular tem que morrer, tem que ir para a câmara de gás. Fica mais complicado quando você fala assim, não, peraí, eu estudei um pouco mais, entendi e vi que não tem que matar ladrão de celular. Você entende? A contundência da opinião, quanto mais para um lado ou para o outro, mais difícil é fazer o caminho de volta. É igual você na sua relação da sua vida. Quando você briga com um amigo, briga com
marido, com a mulher. Se você falar uma bobagem muito grande, depois você pedir desculpa é mais complicado, não é? Foi uma bobaginha só. Mas foi o que aconteceu em relação ao governo cubano. Ele falou tantas bobagens, que não são bobagens, falou de forma tão agressiva, tantos absurdos em relação à população de Cuba, em relação à nação de Cuba, ao governo de Cuba, que não restou outra situação a Cuba que não tinha diálogo. Só falou assim, olha, puxa para trás, então eu não quero mais conversa com você. Se nós somos isso que você pensa, você se vira aí, você não precisa da gente. Obrigado e tchau. Se você só tesse uma crítica aqui e ali, você tinha um diálogo. O que não pode é romper o diálogo. Vou dar um outro exemplo, para a gente finalizar essa questão. Agora, municipal. O governo Roberto Neves tem uma dificuldade muitíssimo grande de dialogar com os sindicatos, de dialogar com os servidores públicos municipais em todas as áreas. O Sim de Anápolis, dificuldade de conversar com o pessoal lá do trânsito, né, do Sinditrans, que é o pessoal da CMTT, dificuldade com o Sim de Saúde. Então, nesse aspecto, quando você rompe o diálogo e não fala, você leva a situações como greve, paralisação, manifestação. Quando você mantém o diálogo, você evita desgaste de sabores como esse, que são medidas extremas. Anápolis ficou 10 anos sem saber o que era uma greve. No primeiro semestre desse ano teve uma greve dos professores. Por quê? Porque o diálogo foi rompido. Então você não pode ter medidas extremas. Medidas extremas levam a reações extremas. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Oi, bom dia, bom dia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Mais FM. Último mega festival do ano que vai para Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, Jerry Smith. Rebola pra baixo, pota, rebola pra cima, faz um movimento novo. Kika, kika, kika de
tinha foto. E mais os estourados. Hugo e Guilherme. Eu só mandei mensagem, amor, Pra fechar em grande estilo. Pela primeira vez em Anápolis. Baile do Mário. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Evento. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham, lembrando para você que você pode participar pelo nosso WhatsApp, aqui na minha mão, o 995294013, é o WhatsApp da Mais FM, para você participar aqui do programa, tá bom? Quero agradecer ao pessoal que está comigo aqui, né, conosco, nós, né, nós mesmos, aqui na nossa transmissão ao Facebook, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, a minha amiga Cristina Issa, sempre participando, sempre conectada, obrigado pelo carinho da audiência, o meu amigo Lino e toda a equipe da Ar-Condicionado Arco-Isa, né, também parceiro aqui da Mais FM, a minha amiga Lorena Andrade Leite, também conectada, o jovem José Justino Filho, também conectado, desejando um bom dia aqui para nós, né, obrigado ao José Justino Filho, aquela incluída que nos ajuda aqui nos bastidores, né, e também conectada, a Maria Santos, lá no bairro Jundiaí, conectada, a Glória Martins, um abraço para a Glória Martins, amiga de longa data, sempre também conectada, sempre participando. E quem está conosco aqui, antes, a Maria Madalena, ela diz, bom dia de Goiânia. A Maria Madalena está em Goiânia, ela está dizendo para a gente mandar um alô para o Ednei, que faz aniversário hoje. Pronto, então, parabéns ao Ednei. E a Maria Madalena? Eu vou até tocar um parabéns aqui para você, para ele, né? Que tal? Parabéns para o Ednei, parabéns para você que faz aniversário hoje, né? Que Deus abençoe a sua. Parabéns para você. Muito bem, então, com parabéns para você, para o Ednei, para todo mundo que faz aniversário neste dia 20 de novembro, né? Se você faz aniversário, sinta-se também homenageado aqui pela equipe da Mais FM. E quem está conosco, sabe quem está com a gente aqui, ô meu amigo? Quem? A Deise Aparecida de Oliveira, desejando um bom dia lá do Paraná. Um abraço, então, para o pessoal do Paraná. A Deise Aparecida de Nós Oliveira. estamos No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Plurais. Plurais. Boa. E quem está conosco também é o nosso companheiro, deputado estadual eleito, Antônio Roberto Gomide, também conectado. Um abraço para ele. Aí. Né? Audiência, famosa audiência qualificada, não é isso? Esse chavão inventamos agora, né? Inventou agora, essa é coisa nova. Assim, gente, cheio de novidades. Cheio de novidade. Muito bem, então aí a participação dos nossos ouvintes, você pode deixar o seu recadinho, deixar a sua participação, né? Nós curtimos aqui a sua manifestação. Você pode usar também os nossos aplicativos, o nosso site fmmais.com.br para acompanhar. Para o pessoal que ouve em 87.9, às 8 da manhã e às 8 da noite, nosso abraço também, nosso carinho. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem muita gente que ouve à noite, porque de manhã está trabalhando, porque tem os motivos. Um abraço também para a Mirna Vieira, que hoje não está aqui no Facebook, mas vai ouvir às meio-dia, em ponto. Ao Batalhão das 12 horas. Ao Batalhão das 12 horas, através da nossa, do nosso WhatsApp, né? E, portanto, vai receber aí ela e milhares de outras pessoas recebendo o nosso... Gostou do milhares? Boa. Milhares de outras pessoas recebendo através do WhatsApp. Bom, mas vamos aqui às notícias de Goiás, né? O Popular. A manchete principal do Popular, a gente falou aqui no bloco anterior sobre a questão dos médicos, do Mais Médicos, né? E o Popular traz uma manchete de capa dizendo o seguinte, que 46 cidades devem ficar sem o programa Mais Médicos em Goiás. Ou seja, 18,6% vão perder
todos os médicos da cidade. Imagina, né? A sua cidade que... E nós estamos falando, Edmar, do estado de Goiás, que está longe de ser considerado, chamado, a parte dentro dos rincões brasileiros, né? Que dessas regiões que tem um alto índice de rejeição por parte de profissionais para atuar, né? E aqui já é uma realidade acentuada, né? Já vem acontecendo isso em 46 dos 246 municípios. Esse espectro, esse retrato que nós temos do impacto da saída dos mais médicos, ela é um retrato do que é no Brasil, né? Sendo que em alguns momentos pintados em cores mais fortes, ou seja, em alguns cenários com mais cidades. Se você pegar Santa Catarina, são 255 municípios e 200 ficaram sem programa. 200 de 255. Então você imagina que cenário que você tem num estado como esse. Desatenção que você tem. Quando você ouve, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro falar, nunca vi autoridade ser atendida por cubano. Claro, porque a premissa do programa é atender quem não tem atendimento. É onde muitas vezes o médico cubano, o médico do programa Mais Médicos, em geral, é o único. Ou é ali, ou é sem atendimento. Quando retira e ele vai embora, é sem atendimento. Essa medida não teve um único prefeito, um único gestor que aplaudiu, que achou bacana, que achou bom. Ao contrário, tive a chance de acompanhar uma entrevista de um prefeito, vamos consultar o nome dele aqui, que é presidente da AGM, né, da Associação Goiana dos Municípios, que pintou um quadro de muitíssima preocupação, porque compreende a gravidade para municípios que dividem a sua atenção básica de saúde entre o Programa Federal Mais Médicos e a sua capacidade de atendimento. E alguns outros, em especial os 46, que só dependem do Mais Médico. Então, é um cenário de muita gravidade. Agora, só uma informação, nós falamos no primeiro bloco, eu falei sobre servidores e sobre o governo municipal. Nesse momento, acontece uma manifestação. Nós falamos sobre a importância do diálogo e os dobramentos que tem você romper diálogos. Nesse momento, estava marcado para o dia 20, né? Hoje, nesse momento, há uma concentração já de servidores se manifestando, protestando contra medidas que prejudicam a categoria, no Sindsaúde, no Sindianápolis, no Sindtrans, em frente aí ao gabinete do prefeito Alberto Naves, lá no centro administrativo. A exemplo do que aconteceu na semana passada, vai se repetir agora, né? E o mais curioso, né, naquela pauta que você está acostumado a ver, queremos aumento de salário, não tem isso. Não, ninguém está pedindo aumento de nada. A pauta é? Que cumpra a lei. A pauta a gente quer que o que já existia, o que já está na lei, seja cumprido. Nós só queremos que as condições de trabalho mínimas sejam respeitadas. O jornal A Voz de Anápolis fez uma entrevista com um representante, né, o integrante aí do Sistema Público de Saúde, integrante do Sindsaúde, médico pediatra Márcio Paiva, que fez revelações assustadoras. Uma das coisas que ele disse é que o CAIS Progresso é fechado a título de uma reforma, a reforma sequer começou, não tem reforma nenhuma acontecendo, está simplesmente fechado. Mas disse que tem posto de saúde sem condição mínima de atendimento, sem vacina, sem uma seringa, sem uma luva. Então essa é a situação. O problema é que os servidores estão tendo que ir às ruas, tendo que protestar para pedir condições de trabalho. Nós não estamos negando trabalhar, não. Você podia só fornecer, por gentileza, prefeito, condições para a gente trabalhar? É só isso. É interessante, porque eu estava vendo um jornal da cidade agora há pouco, né, aqui acessando o jornal da cidade, e a propaganda da prefeitura é justamente o contrário, dizendo o seguinte, que o fechamento do CAIS Mulher, por exemplo, é um benefício, por quê? Porque o CAIS Mulher agora atende no Badia Lopes e agora vai atender até às 22 horas, agora vai aumentar o número de exames, ou seja, a propaganda, né, a mídia é totalmente diferente daquilo que o povo sente nas ruas, né? Porque a manifestação da população é que o fechamento do CAIS Mulher, por exemplo, traz dificuldades para as mulheres, né, em relação à
a mobilidade, a chegar lá no Badia Lopes. O Badia Lopes, ele atende outros setores, né? Atende a população Sim. de outras enfermidades, ou seja, é um PSF como os outros. Ou seja, a propaganda, você vê a propaganda assim, puxa vida, que bom, hein, fizeram um bom trabalho. Mas se vai ouvir as ruas, se vai ouvir o cidadão, aí se confirma exatamente o oposto. É aquela história. As campanhas muitas vezes passam por esse enfrentamento, por esse confronto, né? A gente viu na eleição no estado de Goiás, o José Elton, então candidato José Elton, que inclusive teve apoio do prefeito Roberto Naves, aqui na cidade, sendo confrontado que todos queriam morar no Goiás de propaganda. Né? Eu quero o Goiás ter a sua propaganda, governador. Porque não é o que acontece. Então, a discrepância entre a realidade e a propaganda é enorme. E a questão não adianta você viver na propaganda, porque o usuário do sistema educacional, o usuário do sistema de saúde, o condutor, quando sai às ruas e vê a condição de limpeza, de conservação do asfalto, né? Quando você trafega, quando você anda na cidade, nos diversos setores na região central e vê a segurança, você tem um confronto direto daquilo que você vê na propaganda. Olha que avanço, que maravilha. Houve um discurso, por exemplo, do prefeito, que falou, estamos avançando, nunca foi feito um investimento como nós estamos fazendo. Ele disse isso, inclusive, em relação à questão social. E o que a gente mais vê, lamentável, infelizmente, são pessoas em condição de rua, pedindo dinheiro em sinal, né, tentando levar alguma coisa a pretexto de vender para pedir dinheiro a você, crianças na rua. Né? Mas aí você percebe toda essa propaganda, esse discurso, quando você sai na rua, você não encontra isso. Né? O que nós temos visto na saúde é que as mudanças feitas por capricho do prefeito, olha, vamos fechar aqui, vamos trocar ali, vamos colocar o CAIS Mulher, fecha, e o que der para abrigar, você improvisa ali no CAIS da Badia Lopes, como avanço, o discurso da prefeitura, do prefeito, dos seus aliados, por exemplo, na Câmara, é de que isso é um grande avanço. Ora, vá até o esqueleto lá do que está o CAIS Mulher, fechado, e pergunte a alguma mulher que foi até lá se ela viu algum avanço. Pergunte ao médico, de novo, pergunte ao médico que atende o CAIS Mulher, atendendo o CAIS Mulher, que são integrantes do Sim de Saúde, pergunte se eles viram como avanço. Vou repetir uma descrição que é, de novo, do integrante do Sim de Saúde, do Márcio Paiva. Tem médicos atendendo mulheres, né, ginecologistas e o atendimento aí de exames, segundo ele, descrição dele, aspas, num quartinho 2x2, sem biombo e banheiro, fecha aspas. E ele mesmo depois questiona, que dignidade que tem um atendimento que você vai dar a uma mulher sem banheiro? Sem um biombo, tira a roupa. Não, mas não tem lugar. Aí a mulher tem que sair da sala, como é que faz? Não tem a menor condição. Fizeram da saúde um improviso, um puxadinho. Que segurança que você tem, para você que depende de saúde pública, que o CAIS, a Badia Lopes, desde atender 24 horas em urgência e emergência. O prefeito justificou dizendo que ele teve lá um sábado à noite e que tinha havido 3 atendimentos. Para ele é pouco. Quer dizer, para ele se resolver o problema de saúde de 3, 4 pessoas num dia que ele foi lá, pode ser que no dia anterior, no dia posterior, tenha tido 10, 20, não interessa. Mas se ele acha que é desperdiçar, gerar confusão na população, é desperdício, nós estamos à beira do abismo. Porque é como pensar que é capricho, que é luxo, oferecer serviço à população. Olha, serviço próximo. Não, se você quiser, atravessa a cidade, vai lá no hospital Jardim Esperança, vai lá na UPA. Você tem que atravessar. Quem é que mora lá? O eixo da cidade não é lá, ali na região central. Então você imagina o nível de deslocamento que toda a cidade tem que ter para ir até a UPA, porque lá agora é a única que tem atendimento de emergência 24 horas. Olha, gerar conforto é descentralizar. Gerar conforto é diminuir a distância entre os serviços ofertados pelo governo, no caso do governo municipal, para o cidadão. Quanto mais ele tiver que andar, quanto mais longe tiver, quanto mais filho ele tiver que pegar, menos você está dando em qualidade de vida. Isso é muito simples. Vamos esquecer a iniciativa, o público, e vamos para o privado. O que você prefere? Pegar um supermercado que tenha 20 caixas para te atender, um banco que tenha 10 caixas para te atender e que tenha 2 televisões na sua frente,
ou 2, 3 atendendo e os 2, 3 com fila de 40 pessoas. Iniciativa privada, esquecendo público. O que você acha melhor? O que você acha melhor? Ter um bom supermercado na esquina da sua casa, 2 ruas da sua casa, com tudo que você precisa e tal? Ou você tem que pegar um carro, atravessar a cidade, lá no shopping, pagar estacionamento lá, para ir lá ter o produto que você quer? É a mesma coisa, gente. É gerar qualidade de vida. Só que nós estamos falando agora, uma coisa é o luxo. O luxo, você comprar alguma coisa, você fazer um passeio. A outra é a urgência, é a necessidade de educação e saúde. Muito bem, nós vamos, com esses comentários, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta ao terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje, 20 de novembro. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Rádio Mais. Eu curto! Recado importante. Atenção, você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul. Eu apoio essa causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 20 de novembro de 2018. Agradecendo a você que participa do nosso programa, a você que deixa o seu comentário, a você que ouve, compartilha. Um abraço aí para o meu amigo José Justino Filho. Quando o José Justino Filho está conectado, certo, isso significa centenas de compartilhamentos. Boa, Justino! Gente boa toda a vida. Um abraço para o Justino, um abraço para o pessoal, para o meu amigo Lino,
Ar-Condicionado Arco-Ísa, um abraço para a Lorena Andrade, um abraço para a Lorena Muturil, um abraço para... Nós temos uma inflação de Lorenas. Boa. Um abraço para Ludmila Rodrigues, um abraço também, né, para Maria Santos, que está sempre ligada, a Glória Martins, acompanhando, a Deise Aparecida de Oliveira, lá no Paraná, ela não disse que é a cidade, mas disse que está desejando um bom dia lá do Paraná, um abraço para todos no Paraná, né, e para todos no Brasil inteiro. Quero abraçar também a minha amiga Raquel Góes, ela que sempre nos acompanha na Alemanha. Obrigado pela Raquel Góes, que nos acompanha. Um abraço ainda para o meu amigo Antônio Marcos, ele que está também todo dia ligado. Obrigado, Antônio Marcos, aqui no setor sul. Homônimo do cantor. Homônimo, é mesmo. Lembra como vai você? Eu preciso saber. Não, esse é Roberto Carlos. Isso é Antônio Marcos. Antônio Marcos? Antônio Marcos. Isso é Antônio Marcos. Regravado. Não, regravado, pô. Regravado com muita gente, né? A Maísa gravou essa música, né? Que foi mulher do Antônio Marcos. Antônio Marcos, de grande sucesso. E grande sucesso na voz de outros cantores, como você falou. Marcos era a Vanusa. Foi quem gravou, inclusive. A Maísa eu errei. Você tá Não, tá certo, você tá certo. É porque é a Vanusa. Que foi quem gravou, inclusive, essa música. Tá bom. Isso aí. Você vê que eu, ao dizer que você acertou quando errou, acabei errando. Muito bem, é isso aí. A Maria Alice deixou aqui um recadinho no WhatsApp. Ela está pedindo o seguinte, informações, não sei se a gente pode dar informações, mas sobre a creche lá do Industrial. Segundo ela, lá no Industrial, né, tem uma creche que funciona e tem uma outra que está em construção. Aliás, em construção é maneira de falar, né? Porque ela está parada, a obra, desde o início de 2017. E a Maria Alice pergunta se a gente tem informação sobre a continuidade da obra. Ela disse aqui o seguinte, que um novo bairro está sendo lançado lá no local, aliás, 2 novos bairros, né, num setor que já é extremamente grande, e que, naturalmente, né, a necessidade da creche vai aumentar com esses novos bairros. E a pergunta é, quando que a prefeitura vai dar andamento a essa obra lá no Industrial? É um CMEI, né, que está sendo construído, como eu disse, por força de expressão, né, porque, na verdade, há 2 Como anos, chama a nossa amiga? É a Maria Alice. Maria Alice, as notícias não são alvissareiras, não são das melhores. E o exemplo que a Maria Alice traz, ela, né, corrobora com uma coisa que nós temos falado aqui o tempo todo. A cidade não para de crescer. A cidade não para de ter demandas. A cidade não para de precisar de atendimento na saúde. A cidade não para de precisar de novas creches e de crianças que, entrando em idade escolar, precisam de vagas nas escolas municipais. Os bairros estão crescendo. Os bairros que não existiam passam a existir através de loteamentos novos. Os bairros que tinham poucas casas agora têm muitas moradias. E tudo isso demanda de uma pressa, de uma agilidade do serviço público da cidade em promover atendimento. Então é preciso colocar inserção social, é preciso colocar programas de erradicação do trabalho infantil, como é o PET, é preciso abrir novos CMEIs e novas escolas, é preciso abrir postos de saúde. Acontece, Maria Alice, por isso que eu falo que as notícias não são boas, é que das obras que foram deixadas pelo governo passado, olha só o que eu estou falando, nós estamos falando de 2016, nós estamos terminando 2018. As obras foram deixadas do governo passado, sequer foram retomadas. Essa aí é uma delas que está falando, no Industrial. Então, os CMEIs, as creches, as escolas que foram construídas, ampliadas, as obras não foram tocadas. Os postos de saúde, como no Arco-Íris Tropical, por exemplo, nós falamos muito aqui, estão abandonados. E o que era construção já virou ruína. Porque começou a degradação do tempo, começou a ação de vândalos, não tem um vigia por parte da prefeitura para ficar lá tentando assegurar o patrimônio, e nós estamos vendo tudo ser destruído. A prefeitura conseguiu entregar uma única unidade de saúde. Todos esses que nós estamos falando de 5 unidades de educação e 6 da saúde. Esse é o universo, são 11 obras. 11 obras deixadas e que não foram tocadas, não foram terminadas. Não estão sequer andando.
como é o caso dessa sua aí. Uma, que é no Parque Iracema, foi terminada. Então, o que nós temos visto é uma cidade que está crescendo, porque tem uma pujança econômica muito grande, é uma cidade que está atraindo pessoas, que está trazendo gente para morar aqui, porque tem uma qualidade de vida, tem um interesse das pessoas em vir trabalhar em Anápolis, muita gente do interior vem trabalhar aqui, muita gente de fora de Goiás vem atuar na cidade. Tem um amigo meu que disse que metade do Maranhão está mudando para Anápolis. Pronto. O pessoal do Maranhão, aqui na região do setor sul, Jardim Arco Verde, a gente tem muito essa realidade, né? Pessoas que vêm do Maranhão, pessoas que vêm do Pará, pessoas que vêm do Piauí, né? Muitas pessoas vêm para Anápolis, por quê? Porque existe uma propaganda, né? Uma ideia de que Anápolis é um lugar bom, que tem emprego, né? Que tem uma indústria forte. Então, assim, as pessoas vêm, como diz o pessoal, né? De carrada. Isso, mas é muita gente. E aí é de interesse da prefeitura que transforme isso tudo em contribuição, que ofereça os serviços e que as pessoas que são uma população... Porque ninguém vem, vou lá porque ela é bom de mendigar, eu vou lá porque ela é bom de dormir na rua. Não, é como você está falando, tem oferta de emprego, tem trabalho. Tem moradia. Então, beleza, então eu vou para lá. Então, vai passar a contribuir, porque vai passar a comprar na cidade, a comer na cidade, a pagar aluguel na cidade, a construir imóveis na cidade. Quer dizer, independentemente da faixa econômica, da faixa socioeconômica que se encontra, você vai deixar o dinheiro circulando na economia local. E isso é de importância, porque tudo isso vai para a prefeitura sob a forma de receita. O que a prefeitura tem que fazer? Devolver essa receita sob a forma de ajuda, sob a forma de serviços, sob a forma de benefícios. Né? Quando eu falo ajuda, é o social. Se alguém em situação de risco precisa ter uma rede de proteção. Quando eu falo de serviço, educação e saúde, é levar o serviço do ensino básico, da creche, é levar o atendimento básico odontológico e de saúde básica. Quando nós falamos aqui de setor benefício, é você melhorar a iluminação, é você fazer o recapeamento, é você levar o asfalto. Então, você tem 3 linhas. Do assistencialismo, do serviço e do benefício. São 3 situações diferentes. E todas a prefeitura tem condições de fazer. E tem condições porque já fez. Tem condições porque já fez. Então, nós sabemos que Anápolis é viável. Né? Nós sabemos que Anápolis é uma máquina econômica, pode crescer, vem crescendo, vem atraindo emprego, vem crescendo a renda das pessoas, vem crescendo o contingente populacional, vem sendo uma referência para o estado de Goiás, é o segundo maior PIB, né, do estado, é a 3ª maior cidade em população, pede Aparecida, mas é o segundo maior com contribuição econômica. Então, você tem todo esse cenário. E, por um lado, tem uma prefeitura que, desde quando o prefeito Roberto Naves assumiu, é preciso que a gente faça esse lapso temporal, esse corte temporal para poder registrar, não conseguiu inaugurar uma obra. Não conseguiu abrir uma obra, falar, esse aqui é serviço é nosso, que pode fazer e vou entregar. Mas é porque encontrou prefeitura em frangalho. Quem que encontra qualquer estrutura física boa, estrutura pública boa? Quem que encontra? A prefeitura está ótima, aqui está excelente, agora eu vou fazer. E mais, termina então, aqui deixou pela metade, está tudo péssimo, mas deixaram umas obras aí que a prefeitura faz a propaganda dizendo, isso é coisa política, né? É até uma bobagem entrar nisso, mas para registro, olha, as obras estão abandonadas. Tá bom, desabandona. Porque a prefeitura não saiu um governo e entrou nenhum para estar abandonado. Entrou outra prefeitura, entrou um outro governo. E esse governo é quem é responsável por abandonar ou não abandonar, desabandonar. Então desabandone, ocupe. Se está abandonado, dê a guarda necessária, ou seja, termine a obra. O problema da Maria Alice aí é o problema de muitos setores, tanto na área de educação e também na saúde, que encontram com obras assim. E aí, daí vem a nossa bronca, né? Para melhorar o cenário, o prefeito decide fechar unidades. Vou fechar o CAS de mulher, vou tirar a característica de 24 horas do CAS Abadia Lopes. Vou fechar, sob a alegação de uma suposta reforma, falo suposta porque não está acontecendo, quem disse isso foi o médico pediatra ligado ao Centro de Saúde, está aí a fala dele lá no jornal A Voz de Anápolis, está gravado, ele deu declarações, ele vem falando sobre isso. O Jardim Progresso, fechou o CAS Jardim Progresso.
Então, além de você não ter o benefício que está lá, inacabado, próximo ao seu setor, você agora tem menos lugares para você correr. Você tem menos lugares para você ir. Enquanto isso, metade de um Maranhão vem para Anápolis, como disse o Odmar. A cidade cresce. E não é só de gente de fora, não. O daqui também cresce. Todo dia tem gente saindo. Nas 40 crianças na Santa Casa. Todo gente, isso. Tem toda gente saindo dos hospitais com criança no colo. Tem todo dia gente que está entrando em idade escolar. Todo dia tem gente fazendo aniversário e precisando de uma vaga na escola. Tem criança precisando de uma creche, porque o pai trabalha e a mãe arrumou um emprego. Todo dia tem gente que não tinha problema de saúde, agora tem. Sentiu uma tontura, sentiu um negócio, uma dor de dente, precisa da saúde pública. Todo dia tem uma demanda. Acontece que a prefeitura está estagnada. Não anda. Desafio aqui mostrar qual que é a obra que a prefeitura está tocando, qual que é a grande obra na saúde, na educação, qual que é outra área. Porque a gente fala, ó, isso aqui não está andando, tá, mas aquilo lá está. É como se a gente falasse assim, olha, não está nada funcionando, mas estamos construindo um metrô. Descobri que era preciso de um metrô. Então todo o dinheiro que não está indo para esse lugar está indo para o metrô. E podemos questionar. Pô, ninguém precisa de metrô, precisa de... Tá bom, mas não está indo para lugar nenhum. Então vou construir aqui um hipódromo. Não, vou construir aqui uma pista de corrida. Não precisa. Não, mas está fazendo. Não, mas não está fazendo. Então, assim, não está tendo para onde entender qual a direção que a gestão está indo. Muito bem. Então, aí um abraço, obrigado aí pela participação da Maria Alice, né? E você também pode deixar o seu questionamento, né? Você pode participar também do programa, né? Trazendo aí a sua preocupação em relação à sua região, ao seu bairro, à sua rua. Então, fica aí o espaço aberto para você participar. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Mais alguma informação aí importante? Não, temos o repórter Paulo Roberto Belém está lá, acompanhando a movimentação. Certamente amanhã nós teremos novidades aí, mais tarde na Voz de Anápolis, nós vamos ter novidades sobre essa manifestação dos servidores. Muito bem, então nós terminamos o nosso programa desejando um bom final de terça-feira para você. Amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos ao vivo, novamente aqui na Mais FM, trazendo, né, para você as principais informações do dia, os principais comentários, né, e com certeza trazendo também a manifestação dos servidores nesse dia de manifestação em relação aos direitos dos trabalhadores aqui da nossa querida cidade de Anápolis. Eu agradeço a você que participou, a você que deixou o seu recadinho, a você que compartilhou o nosso programa. Se você gostou, compartilhe, né? Se você não gostou, faça a observação aí para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho. Isso aí, um abraço a todos. Obrigado a Kellen Cunha que nos ajuda aqui nos bastidores. Obrigado ao Henrique Morgantini. Até amanhã. Até amanhã, gente. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis.